Olá, segunda-feira, primeiro dia de junho. Hoje a gente discute a reforma política. Você vai entender o que está em jogo nas votações no Congresso. Quem explica é o professor da Unesp, o cientista político Jefferson Goulart. E ainda, prazo para descarte de lixo no aterro sanitário de Bauru acaba nesta quarta e Prefeitura só aponta uma solução: contar com a prorrogação do prazo pela CETESB. Esgrima para crianças? Elas podem empunhar espada sim, tanto que participaram de um torneio aqui em Bauru neste fim de semana. Quarta-feira agora é o prazo final para a Prefeitura de Bauru descartar o lixo no aterro sanitário municipal. O município encaminhou para a CETESB um estudo que avalia a estabilidade do local para tentar reverter a decisão da companhia de encerrar o aterro. Até o momento, a CETESB não se pronunciou, mas a Prefeitura está confiante de que a data limite vai ser prorrogada. Desde janeiro, a CETESB alerta a Prefeitura e a Indurb, empresa responsável pela gestão do aterro, de que o local estaria perto do esgotamento. A partir daí, houve a busca por alternativas para solucionar o problema, como a proposta de utilizar uma área anexa ao atual aterro, negada pela CETESB. Também foi aberta uma licitação para contratar uma empresa para a destinação do lixo, que foi cancelada por causa dos altos preços apresentados. A última tentativa foi apresentar à CETESB um plano de ações estratégicas e emergenciais, que incluem um estudo sobre a estabilidade do aterro. O prefeito Rodrigo Agostinho afirma que o aterro poderia ser utilizado por até mais 8 anos, já que conta com áreas anexas apropriadas para descarte. Ele acredita que não há motivos para a CETESB não prorrogar o prazo. A CETESB não vai deixar uma cidade sem ter um local para destinação de resíduos, né? Então, o lixo não vai para minha casa, não vai para a porta da CETESB, nem aqui para a porta da prefeitura. O lixo vai continuar sendo despejado no aterro de maneira segura, de maneira adequada. Em 2011, nós fizemos uma ampliação no aterro de 25 mil metros quadrados, investimos mais de R$ 2 milhões naquele momento. E os estudos apontavam numa possibilidade de continuar utilizando essa área. O presidente da Indurb diz que já foram tomadas as medidas necessárias para viabilizar a utilização de novas áreas. Nós fizemos todo um trabalho de melhoria no aterro, conseguimos mostrar para a CETESB com dados técnicos, com as instalações do pesômetro, que é um estudo geotécnico, que o aterro é estável. Nós recebemos a visita da CETESB há 2 semanas atrás e eles sugeriram algumas melhorias e alguns ajustes. Então, a gente está entendendo que a CETESB vai nos dar um parecer favorável para a continuidade por mais um período, seguindo o cronograma apresentado pela Secretaria do Meio Ambiente, de expansão no 4 mil metros, expansão na outra área de 50 mil. O problema é que Bauru é hoje uma das 27 cidades paulistas que tem a gestão de resíduos considerada inadequada. São mais de 600 cidades avaliadas pelo Índice de Qualidade de Resíduos, o IQR. Para esse estudo, a CETESB divide o estado em bacias hidrográficas. Bauru faz parte da bacia do Tietê-Jacaré, composta por outras 34 cidades. De acordo com o estudo anual feito pela CETESB, em 2014, Bauru foi a única cidade onde o tratamento foi considerado inadequado, com a nota 3,7. A nota está bem abaixo de outras cidades da mesma bacia. Depois de Bauru, a menor nota foi de 7,1, dada às cidades de Arealva, Barra Bonita, Boa Esperança do Sul e Mineiros do Tietê. Receberam a nota 10 as cidades de Jaú, Bocaina e Araraquara. O desempenho da cidade ao longo dos anos também chama a atenção. Em 2011, a avaliação do aterro foi de 5,9, caindo para 3 em 2012. A nota subiu para 7,3 em 2013, voltando a cair no ano passado. O ano de 2014 foi atípico. A gente estava, no momento, pegou no período de chuvas, difícil a operação na área quando está chovendo por um longo período, a visita foi logo em seguida. Então, ela viu uma grande frente de resíduo, ela viu afloramentos de chorume, então ela realmente nos deu uma nota baixa. Mas ela ficou de reavaliar. A previsão é de que a CETESB apresente uma nova avaliação ainda nesta semana. Caso a prorrogação do prazo seja negada, a Indurb entrará com uma medida judicial.
Se não sair nada, a gente vai partir para o último caso, que seria uma medida judicial, um mandado de segurança para continuar operando no aterro, porque a gente visualiza a possibilidade e segurança para continuar operando. A dengue fez mais uma vítima fatal em Bauru. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje pela manhã a morte de um idoso de 86 anos, morador do Parque Paulista. Já é a quarta pessoa que morre na cidade neste ano por causa da doença. A Secretaria confirmou ainda outros 283 casos de dengue. Agora são 3.513 pessoas infectadas em Bauru. A Divisão de Vigilância Ambiental pede para a população colaborar no controle da dengue, evitando o acúmulo de água dentro e fora de casa. E a atenção tem que ser redobrada, principalmente nesses dias com chuva. E choveu muito em Bauru neste fim de semana. Entre sábado e ontem, caiu 75% do volume esperado para maio todo. Só neste domingo foram 64 milímetros. E no rastro da chuva, a temperatura caiu. Sábado tivemos a menor do ano, 11,5 graus. Vamos saber então se vem mais frio por aí e o porquê dessa chuvarada toda no boletim do IPMET. Começou com uma chegada de um sistema frontal, uma frente fria. Depois veio um cavado, quer dizer, uma área de baixa pressão que permaneceu sobre o estado de São Paulo, provocando muita instabilidade, né? E chuvas aí no sábado e domingo. Ainda pode chover hoje, mas a partir de amanhã o tempo já fica mais estável e sem chuva. Sábado foi registrado 11,5 graus, a menor temperatura do ano, mas a tendência para os próximos dias já é de elevação da temperatura. Agora à tarde chove fraco no nordeste do estado. Nesta terça tem previsão de chuva para praticamente todas as regiões. Em Bauru, as chances de termos chuva hoje ainda são pequenas e amanhã diminuem ainda mais. A umidade do ar agora é alta, de 86%. Os ventos são de brisa, a 7 km por hora. Hoje as temperaturas variaram entre 16 e 22 graus. Amanhã ficam bem próximas disso, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Depois do intervalo, nós vamos conversar sobre a reforma política que está sendo votada no Congresso Nacional com o professor da Unesp, Jefferson Goulart. E ainda hoje, a gente mostra os benefícios da esgrima para crianças. Você vai ver que foi realizado um torneio para esses jovens esportistas aqui em Bauru. Voltamos daqui a pouco. A Câmara dos Deputados votou na última semana vários projetos ligados à reforma política. Sobre o resultado dessas votações e as consequências disso para as próximas eleições, se essas decisões forem confirmadas pelo Senado e sancionadas depois, a gente conversa com o professor da Unesp, o Jefferson Goulart. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer. Professor, os deputados votaram. Um dos temas mais importantes foram vários modelos de sistema eleitoral. E eles rejeitaram todos, não é? E um deles, que era muito defendido pelo presidente da casa, era o sistema distritão. O que significa esse distritão e qual, na sua visão, seria o melhor modelo? Há vários modelos de organização eleitoral no mundo. No Brasil, nós adotamos desde 1946 um modelo proporcional, através do qual os parlamentares, desde vereadores até deputados federais, são eleitos conforme a proporcionalidade que os partidos conquistam nas urnas. O que se propunha eram duas propostas alternativas baseadas em modelos principalmente europeus. A primeira delas seria o chamado voto distrital misto, em que metade dos representantes parlamentares seriam eleitos por lista partidária e a outra metade em distritos através de votação majoritária. E a outra proposta alternativa, chamada de distritão, significava dividir a representação parlamentar desde a Câmara dos Deputados, passando pela Assembleia Legislativa até a Câmara dos Deputados, em distritos, através dos quais
os parlamentares seriam eleitos por voto majoritário. Isso significa dividir o número de cadeiras por distritos e os candidatos dos partidos ou coligações seriam eleitos através de votação majoritária. Essa proposta também foi recusada e permaneceu o atual sistema proporcional. Na sua visão, foi bom que eles recusaram essas propostas ou tem um modelo que seja mais interessante para você, professor? Olha, a literatura e a experiência histórica ensinam que a democracia se faz com pluralidade e com diversidade de representação. Desse ponto de vista, não me parece que o problema principal do nosso sistema político, do nosso sistema eleitoral, seja o voto proporcional. Muito pelo contrário, porque ele tem a virtude de captar a vontade do eleitor de forma, pleonasticamente falando, proporcional. Cada partido ou coligação conquista um número de cadeiras e de mandatos que é correspondente à sua capilaridade social, à sua votação. A adoção de um sistema distrital ou distrital misto inverteria esse princípio e penalizaria as minorias, porque nós teríamos vereadores, deputados estaduais, deputados federais eleitos em distritos por voto majoritário, o que reforçaria uma tradição clientelista muito própria da nossa cultura política e comprometeria a própria diversidade da representação parlamentar. Eles votaram também, professor, um outro aspecto, e esse sim tem relação direta com esses problemas, esse escândalo que a gente vê na Petrobras, que é em relação ao financiamento das campanhas. O que eles votaram e o que muda em relação ao que existe hoje? Bem, o cidadão comum deve estar um pouco confuso, como ademais todos estamos, porque na terça-feira a Câmara rejeitou a proposta de emenda constitucional que asseguraria o financiamento privado de empresas nas eleições. Na quinta-feira, o presidente Eduardo Cunha, através de uma manobra regimental, submeteu essa proposta novamente à votação e ela foi vitoriosa. Essa manobra está sendo questionada, Essa manobra está sendo questionada por parlamentares de vários partidos e provavelmente o seu desfecho será no Supremo. Aliás, o Supremo Tribunal Federal também está em processo de julgamento, já com uma maioria afirmada, por 6 votos a 1, que proíbe o financiamento de empresas para as eleições. Esse processo foi paralisado porque o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e há mais de um ano, sem nenhuma justificativa plausível, segura a votação dessa matéria no Supremo. Razão pela qual o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, articulou uma emenda constitucional de forma a criar um fato político e um constrangimento legal à decisão que o Supremo já afirmou, embora não tenha sancionado. E nós estamos diante de uma situação absolutamente confusa, porque 2 dias antes a matéria é rejeitada e 2 dias depois a matéria é aprovada. Simultaneamente, o Supremo vem julgando, já afirmou a maioria, e nós teremos nos próximos meses uma confusão política e institucional que demorará algum tempo para ser dirimida. Eu ouvi argumentos de alguns parlamentares contrários ao financiamento público de campanha, dizendo que o povo não suportaria destinar recursos públicos para financiar campanhas. É evidente que se a gente fizer uma consulta nua e crua nesses termos, a reação será muito negativa. No entanto, é preciso avaliar com muita prudência qual é o impacto e quais são as consequências desse modelo. Está muito evidente que as práticas de corrupção estão muito fortemente articuladas a essa tradição e a essa prática de financiamento das campanhas, cuja contrapartida é exigida no momento posterior às eleições. Desse ponto de vista, eu diria que evitar o financiamento de empresas seria muito positivo para a democracia brasileira. Professor, um outro aspecto que foi votado também foi o fim da reeleição para cargos no Executivo. Bem, essa é outra matéria bastante polêmica e que também confunde o eleitor. É preciso lembrar que nós temos 2 décadas, mais ou menos, 2 décadas, nem 2 décadas completadas de vigência do Instituto da Reeleição
e que foi aprovada num momento que alterou as regras do jogo em pleno funcionamento. Ocorre que os grupos políticos que antes eram maioria se tornaram minoria, perderam as eleições. E hoje tem uma posição contrária à reeleição. Eu assisti a uma entrevista na última sexta-feira do presidente do Senado, Renan Calheiros, em que ele afirmava que havia um sentimento no Senado majoritário contrário à manutenção da reeleição. Coincidentemente, o comentário do jornalista que conduzia a matéria lembrava que a reeleição foi aprovada justamente quando Renan Calheiros era ministro da Justiça, num processo, inclusive, cercado de denúncias de corrupção, de compra de votos, para que o presidente Fernando Henrique Cardoso pudesse ser candidato à reeleição nos anos 90. Com relação ao mérito, eu tenho dúvidas se a instituição da reeleição deva ser categoricamente rechaçada e impedir que o eleitor faça um juízo sobre os governantes. Claro que nós não podemos ignorar que quem está no poder tem melhores condições, mais acesso a recursos, mais visibilidade para continuar no poder. Desse ponto de vista, para a rotatividade do exercício do poder, isso não seria muito bom. Mas, ao mesmo tempo, priva o eleitor dessa escolha. E a escolha tem que ser soberanamente sempre do eleitor. O fato é o seguinte, qualquer que seja a mudança, sobretudo essas de maior envergadura, financiamento público, reeleição, seria muito positivo que nós tivéssemos instrumentos de submeter as votações consolidadas do Congresso à sociedade brasileira, através de um referendo ou de um plebiscito, que pudesse mobilizar e gerar um debate público para se conformar um juízo majoritário sobre qual é a vontade da sociedade brasileira. Para a gente concluir, professor, tudo isso que foi votado ainda tem um longo processo para ser percorrido, não passa a valer imediatamente, né? Aquelas matérias que dizem respeito à mudança na Constituição precisam ser aprovadas 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado com maioria qualificada, ou seja, 3/5 dos votos nas 2 casas. Portanto, esse é um processo moroso, difícil e muito complexo. Agora, eu queria chamar a atenção do seguinte fato, independente de qual é a matéria a ser votada. Qualquer mudança no sistema político, no sistema eleitoral, tem que levar em conta se ela melhora ou não melhora a democracia, se ela aproxima o governante do governado, se ela evita ou coíbe a corrupção, se ela consagra a soberania e a vontade popular. Desse ponto de vista é que as questões que estão sendo discutidas e votadas precisam ser entendidas e acompanhadas pela população. Tá certo, professor. Muito obrigada por participar aqui do Unesp Notícias. Foi um prazer. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos e a gente fala de esporte agora. Não deu para o Bauru Basquete na final do Novo Basquete Brasil contra o Flamengo. No sábado, em partida disputada em Marília, o time foi derrotado novamente pelos cariocas, desta vez por 77-67, e ficou com o vice-campeonato da competição. E neste fim de semana, a casa do Bauru Basquete, o ginásio Panela de Pressão, foi palco de uma disputa diferente, um torneio de esgrima para crianças. A gente foi conferir os benefícios desse esporte, que trabalha a concentração e a agilidade. A rotina da panela de pressão foi diferente nesse sábado. Enquanto o Bauru Basquete disputava a final do NBB em Marília, a quadra do ginásio, acostumada a receber os gigantes da bola, era palco de combates entre pequenas feras da esgrima. Competidores entre 7 e 9 anos deram um show de técnica, concentração e habilidade com as espadas. O torneio é uma realização do projeto Esgrima para Todos, que incentiva a prática do esporte em escolas da região. O evento aqui na cidade foi o segundo realizado neste ano. A esgrima é um esporte tradicional que combina elegância, destreza e concentração. A atenção necessária para os combates contribui com a formação dos pequenos esgrimistas. Quem acompanha de perto a evolução das crianças confirma esses benefícios. A gente coloca as características de uma aula de esgrima como uma aula calma, silenciosa, onde os alunos sempre têm que estar atentos ao professor, ao comando do professor. Então se torna uma criança mais equilibrada, uma criança mais concentrada, consegue manter o foco, em determinadas situações. E a gente fala que a esgrima é um esporte equilibrador. As crianças que são muito agitadas, elas tendem a se acalmar mais.
Assim como em todos os esportes, a esgrima contribui para o aprendizado de que nem sempre é possível ganhar. Nessa hora, o importante é manter o espírito esportivo e o respeito com o adversário. Além de ensinar um esporte que traz todos os benefícios da atividade física, o que eu mais gosto de ensinar, o que eu acredito que o esporte ensina são os valores cívicos e de resiliência, onde a criança aprende a lutar pelo que ela precisa, correr atrás e conquistar suas vitórias com o próprio esforço. Isso é o que mais me satisfaz. Os jogos de esgrima podem ser executados com diferentes tipos de espada, e as regras variam conforme as modalidades. Mas, em geral, ganha o ponto quem consegue tocar a ponta da espada no corpo do adversário. Por meio de sensores ligados à espada, os juízes conseguem perceber quando houve o toque. A proteção fica por conta do colete e do capacete. O Jean foi o campeão da categoria de 7 anos. O garoto pratica esgrima desde os 5 anos. Em pouco tempo, ele já acumulou medalhas e pode até se classificar para o Campeonato Brasileiro. Com tanta responsabilidade, ele resume bem o desafio que são as competições. Muito difícil. O talento do filho é o orgulho da mãe. Ana comemora as conquistas de Jean dentro e fora das competições. Ela só lamenta não poder vibrar a cada ponto registrado. Senão o juiz, muitas vezes, diz que em algumas competições o juiz para a competição e manda a família sair. Então eu acho que é a parte mais difícil, eu não poder gritar, ganhou, entendeu? A gente só pode fazer isso no final. Maria Vitória também é um dos pequenos talentos da esgrima. Para ela, o melhor do esporte são os momentos de competição. Eu gosto que quando a gente está combatendo, a gente fica fazendo muita movimentação, sim. Tem alguma coisa que você acha que seja mais difícil? Combater com adversários pequenos, porque eu estou, combatendo com adversários maiores nos treinos, então eu já estou acostumada. Ver a pequena com a espada em punho é emocionante para o irmão. Eu sempre acompanho, é sempre muito emocionante vendo ela ganhar, competir. Pequenos no tamanho, mas grandes na dedicação ao esporte. Não será difícil ver o talento dessas crianças ir cada vez mais longe. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!